Olá, eu sou o Rafa Guarapa. Faço parte do projeto Guarapa ED e continuando a série, tem como criar animações no GIMP, esse é o vídeo 4, e agora vamos criar uma animação para a nossa espada e também trabalhar com sombras. Para a gente começar, a gente vai duplicar essa camada para manter intacta a primeira camada da nossa espada e também para que a gente veja o antes e o depois das criações que a gente vai fazendo agora. Então é só clicar o botão direito, duplicar a camada. Essa aqui de baixo eu não vou mostrar. O fundo, como vocês podem ver dessa espada, é transparente. Então o GIMP ele tem um recurso interessante, um filtro, que trabalha com as sombras de um objeto. E eu posso criar sombra para qualquer ângulo que eu quiser. Isso porque essa espada tem um fundo transparente. Então a partir dessa espada eu posso direcionar para onde eu quero a sombra. E existem vários tipos de sombra que a gente pode trabalhar. A camada aqui de baixo eu posso mostrar, não tem problema. Eu venho aqui na função filtros, luz e sombra. E temos aqui sombra contínua, sombra longa. E nessa opção a gente tem ângulo, comprimento e o estilo da sombra. Eu posso diminuir aqui, ó. E a gente já tem uma sombra para a nossa espada. Essa seria uma sombra, digamos assim, mais preenchida, que a gente poderia até vir na opção de cores e utilizar a transparência. Aqui a gente tem o padrão de cores RGB, que é vermelho, verde e azul, red, green, blue. Só que aqui embaixo também a gente tem a opção de alfa, que é transparência. Então se a gente quisesse essa sombra mais transparente, mais claro, é só eu tirar do máximo aqui e ir diminuindo, ó. E a nossa sombra vai ficando mais transparente. Ou se eu quiser o preenchimento total para o preto, pronto. Ok. E ok novamente aqui. Esse é um estilo de sombra que a gente pode aplicar na nossa espada. Eu venho aqui novamente na primeira camada, duplico ela, temos uma terceira camada. Essa aqui eu não visualizo e vou visualizar somente a espada intacta. E agora vamos atribuir um outro perfil de sombra. A gente vai em filtros, luz e sombra, sombra contínua. A gente pode vir aqui estilo e botar a quarta opção que é fading. Olha que legal esse efeito. A gente ajusta o comprimento, ó, pode diminuir. A gente tem um ângulo que a gente pode trabalhar essa espada para qualquer direção, ó, a sombra dela. Para baixo, para cima, qualquer ângulo que vocês quiserem. E esse aqui é um outro estilo de sombra. Olha que bacana. Comprimento, vou botar aqui, ó, 10, diminui um pouco. E a gente pode utilizar qualquer cor, não precisa ser uma cor para o preto. E a gente também pode utilizar a mesma opção de transparência, ó. Ok. Olha só, o outro estilo de sombra e esse daqui, ó. Tá vendo como que é bacana os efeitos de sombra? Agora que a gente já trabalhou dois efeitos de sombra, eu vou pegar essa camada, duplicar novamente, eu vou ter uma quarta camada. Aqui é só para a gente ver o antes e o depois. E agora a gente pode criar também uma animação com essa espada. Como que a gente faria, por exemplo, se a gente quisesse que essa espada tivesse um brilho que saia a partir da lâmina da espada e esse brilho aumenta e diminui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e utilizar algumas camadas. Essas aqui é apenas as camadas de sombra que a gente aprendeu. A gente vai trabalhar a partir dessa quarta camada. Aí a gente vai utilizar o mesmo recurso que a gente utilizou no outro vídeo, que é a ferramenta do MyPaint. Já está marcado aqui o pincel 1 pixel, que a gente pode, ó, criar pixels aqui na tela. E a gente vai utilizar algumas cores. A gente pode utilizar, por exemplo, laranja, vermelho e amarelo. Então eu posso colocar aqui, ó, um tom de vermelho, pode ser um pouco escuro. E eu vim aqui, ó, aproximar na espada. E eu vou criar um contorno em volta dela. Eu vou deixar essa primeira camada, eu vou duplicar ela, camada 5. Eu vou criar um contorno aqui, ó. Pronto. Crio do outro lado também, igual. Se errou, não tem problema. Aqui, ó, na diagonal certinho,
para que a nossa pixel art fique perfeita. Seguindo aqui, ó, os pixels. Pronto. Agora eu vou duplicar essa camada, ó. Então a partir dela eu vou criar uma outra cor. Eu posso jogar aqui um pouquinho mais claro, ó. Olha só. Utilizando o mesmo recurso, eu posso usar um shift aqui, ó, para adiantar. Pronto. Vem aqui certinho, ó. Mesmo local que eu passei, a gente vai passando. Como fosse até um jogo. Tem alguns jogos que são assim, né? Que a gente tem que utilizar o mouse e ir passando por um local específico.